boa tarde, professores e professoras. Vocês devem ter recebido uma mensagem que essa sessão está sendo gravada. Então, gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Caso vocês saiam, o link, né, da gravação vai ser enviado para vocês e, porventura, quem não conseguiu participar, nós também vamos enviar o link da gravação. Muitos professores estão se identificando, nós temos uma gama enorme aí de cidades, instituições, temos até pessoas de outros países, então é um momento muito feliz, estou muito orgulhoso aí de compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigado novamente, espero que essa sessão seja bastante objetiva, espero que nós possamos trocar muitas ideias e aprender um pouco com toda essa interação. Bom, então, novamente, obrigado. Nós vamos falar hoje mais especificamente sobre a interpretação, né, do relatório de similaridade. Um assunto que também tem muitos prismas, né, uma gama muito grande aí de ideias, de atividades e assim por diante. E também peço a colaboração e a paciência de todos, porque possivelmente nós temos um grupo bastante variado de professores e professoras. Professores e professoras que possivelmente nunca ouviram falar de um relatório de similaridade, professores que já utilizam diariamente, professores que estão utilizando aí há anos e sabem todos os meandros e todas as edições, né? Então, novamente, a gente tentou criar um momento de bastante interação. Então, novamente, muito obrigado pela participação de todos. Este formato é um formato de webinar. Essa sessão, então, está sendo gravada e será compartilhada com todos vocês. Por questão da banda larga, de ruídos e assim por diante, os microfones e câmeras estão desabilitados, então peço que vocês continuem se manifestando através do chat. Peço para fazer uma pequena divisão, né, se vocês tiverem coisas mais triviais, assuntos mais triviais, como o local onde vocês estão falando, a instituição e assim por diante, que vocês participem através do chat, colocando ali o seu nome, a sua instituição, a sua cidade, assim por diante. Se for uma pergunta mais formal, peço que vocês utilizem, então, a sessão de Q&A, ou perguntas e respostas, questions and answers, para que eu possa seguir ali a linha de raciocínio e responder possivelmente todas as perguntas ao final do nosso encontro. Nós vamos ter também um momento de interação, então vocês vão poder participar através de uma votação anônima, então também teremos aí algumas possibilidades de interação rapidamente. Bom, meu nome é Rafael Carpanês, eu sou consultor de treinamento e implementação da Turnitin Brasil. Novamente, é um prazer enorme. Eu coloquei essas duas figuras, mas já adiantei, né? Eu ia pedir para vocês se identificar, mas muitas pessoas estão se identificando aí através do chat, né? Então, nós temos aí variadas cidades, instituições. Estou muito feliz, novamente, de compartilhar essa apresentação e esse conteúdo com vocês, e também, com certeza, vou aprender muitas coisas, nós vamos trocar muitas ideias. Bom, rapidamente, eu queria falar um pouquinho da Turnitin. A Turnitin é uma empresa que trabalha há 20 anos, aproximadamente, com questões de integridade acadêmica, a consistência, a justiça na hora de produzirmos os nossos trabalhos científicos, né? Seja ele uma monografia, um trabalho de conclusão de curso e assim por diante. Então, a Turnitin tem uma base de mais ou menos 30 milhões de usuários, e quando eu digo usuários, vale lembrar que a gente pode pensar num universo grande, né? Nós temos alunos, professores, investigadores, bibliotecários, administradores, então temos uma gama enorme de usuários que utilizam a ferramenta. Esses usuários estão em aproximadamente 15 mil instituições, então também as instituições a gente geralmente pensa em, enfim, universidades, mas temos também, enfim, universidades, faculdades, colégios, né? Quando nós falamos muito de integridade acadêmica, falamos muito de escrita acadêmica,
é um discurso que eu vou fazer um pouquinho mais para frente, mas a gente conversa com muitos professores universitários e eles mesmos se questionam, né? O que está sendo feito no ensino médio? Como que nós estamos preparando no ensino médio esses alunos para que ao final de 4 anos, 5 anos, eles escrevam uma monografia, eles escrevam um trabalho de conclusão de curso um pouquinho mais substancial, né? Então, novamente, nós temos aí uma gama enorme de instituições, colégios, faculdades, universidades e assim por diante, e também em mais de 140 países ao redor do mundo, né? Então, novamente, a Turnitin se preocupa bastante em promover a integridade acadêmica através das suas ferramentas e, claro, hoje nós vamos focar no relatório de similaridade. Bom, então vamos lá. A agenda que nós vamos seguir hoje é praticamente aí a que está na tela. Nós vamos falar um pouquinho de conceitos que, novamente, eu peço a licença aí para alguns professores. Nós temos um grupo bastante variado, então possivelmente algumas questões serão de conhecimento de vocês, mas existem algumas pessoas que não têm conhecimento prévio, né, de similaridade, originalidade, o que é um relatório de similaridade. Claro que eu vou passar por tudo isso para que todos consigamos aí verificar todos os detalhes dessa sessão. Então, nós vamos falar desses conceitos, né? O que é similaridade, possivelmente como que nós ajudamos o nosso aluno ou o estudante a chegar num conceito de escrita original melhor possível, né? Nós vamos ter um momento de interação no Menti, então eu vou fazer algumas perguntas. O bom é que essa interação é anônima, então vocês podem responder à vontade, só para a gente realmente entender aí mais ou menos como vocês pensam ou já conhecem sobre o assunto. Nós vamos verificar, claro, um relatório de similaridade para entender aí os ícones, algumas edições, o que nós podemos elaborar, editar, configurar ali nesse relatório de similaridade. E nós vamos falar um pouquinho, né, de páginas de recurso da Turnitin. Esses conteúdos são gratuitos, nós vamos disponibilizar também, e eu coloco esses links todos no chat ou nas nossas interações. E no final, claro, nós vamos ter um momento específico para abordar perguntas. Então, novamente, só esse alerta. Eu vejo que muitos professores estão participando. Peço que as comunicações mais triviais, né? Enfim, boa tarde, se identificar. Às vezes não vamos ter nenhum problema, mas se tiver alguma falha de áudio ou de vídeo, vocês me comuniquem aqui no chat. Se vocês quiserem fazer uma pergunta mais formal, né, sobre o tema, o que nós vamos discutir exatamente, existe a sessão de perguntas e respostas que eu vejo, que inclusive nós temos uma aqui, e aí a gente responde na sequência, seguindo aí uma lógica rapidamente, né? Inclusive, temos uma pergunta aqui em relação à duração dessa capacitação, dessa conversa. Nós faremos esse encontro aqui em 1 hora, então eu quero ser bastante objetivo, aproximadamente aí por volta de 16 horas, 4 horas da tarde, nós encerramos, ok? Muito bem, então vamos seguir. Bom, rapidamente, antes da interação, eu queria colocar alguns conceitos assim para que nós possamos iniciar nessa conversa. Hoje, o foco realmente é o relatório de similaridade. Então, quando nós falamos a palavra similaridade, nós entendemos ali que o aluno produziu um texto e esse texto foi colocado, por exemplo, num programa da Turnitin, e nós identificamos ali a relação entre esse texto e a fonte de onde possivelmente esse texto foi retirado, ou referenciado, ou citado, e assim por diante. A palavra originalidade é extremamente importante. Quando nós falamos em escrita acadêmica, eu tenho certeza que os olhos de todos os professores e professoras brilham quando a gente recebe aquele trabalho verdadeiramente original, né? O aluno consegue literalmente juntar ideias, né, do autor A, do autor B, e possivelmente trazer um conceito novo. Na verdade, nós temos avanços na medicina,
na ciência, enfim, em várias áreas, quando literalmente o aluno consegue colocar um passo à frente do que já foi feito no passado. Então, a gente vai sempre buscar, como professores, essa questão da originalidade e como nós podemos ajudar o nosso aluno a chegar nesse ponto de originalidade, né? E uma palavra muito complicada que a gente vai evitar bastante, espero falar ela pouquíssimas vezes, que é a palavra plágio, né? A palavra plágio, ela literalmente precisa ser, enfim, verificada, constatada e tudo mais, mas a utilização das ferramentas, ela não tem o intuito de realmente buscar esses elementos, né? Ah, eu detectei um plágio aqui. Não, a gente sempre vai transformar essa questão numa questão de avaliação formativa, né? Então, eu só queria colocar aqui, também não vou ler, mas só queria colocar essas questões antes de nós entrarmos numa situação aí de interação através do Menti, né? As definições estão na tela, como vocês podem ver. Acho que a definição aqui mais importante que a gente tem que, acho que, abordar é literalmente a palavra plágio, né? Então, o plágio é literalmente a apropriação de um conteúdo acadêmico, por exemplo, falando que esse conteúdo é seu quando ele, na verdade, não foi elaborado por você. Então, é a palavra que a gente mais quer evitar, é a palavra que a gente quer mais transformar numa oportunidade de avaliação formativa, né? Existem, por exemplo, exemplos aí de plágio inadvertido. Então, o próprio estudante ele não sabe que ele está cometendo esse equívoco. Como que o professor pode ajudar ele, né? Existe, enfim, possivelmente ali a extensão do texto era uma extensão específica, o aluno extrapolou essa extensão, ele, né, possivelmente tentou fazer alguma coisa. A gente, em sala de aula, vai conversar com esse aluno e falar: olha, você estendeu demais aqui, vamos fazer essa citação correta, vamos reverter esse texto, vamos citar apropriadamente e assim por diante. Então, só queria colocar aqui, como vocês podem ver, nós temos a definição aí clara de similaridade, que nós vamos puxar para o relatório de similaridade, o que todos nós almejamos da forma mais sublime, que é a originalidade. Nós queremos receber aqueles textos, aqueles TCCs, aquelas monografias dos nossos alunos e queremos que os nossos olhos brilhem, né, com o quão original esses trabalhos se encontram ali naquele momento e como a gente pode ajudar esses alunos a chegar nesse momento, nessa fase. E, claro, o que nós precisamos evitar ao máximo, e vamos fornecer subsídios para que os alunos escrevam melhor. A gente, então, está falando aqui no caso do plágio, que novamente vamos transformar numa possibilidade de ensinar esse aluno, de praticar uma avaliação formativa e assim por diante. Bom, professores e professoras, então vamos lá. Chegou, quis fazer esse preâmbulo para que todos estejamos aí no mesmo andar de conversa, e agora sim eu vou propor uma atividade interativa. Primeiro, para eu conhecer um pouquinho melhor o público, nós temos algumas perguntas em relação às funções que vocês exercem, os locais, né? Enfim, a graduação, pós-graduação e assim por diante. Então, eu peço um momento aí para que vocês interajam comigo. Nós temos um QR Code, você pode apontar o celular, a câmera do celular para esse QR Code e entrar, né, nessa interação que nós vamos ter no Menti. Você pode também, e eu vou colocar o link aqui, diretamente entrar através do seu navegador, através deste link aqui, ou você pode simplesmente entrar no www.menti.com e digitar o código 85354239. E aí eu vou exatamente para esta tela. Então, vocês estão vendo a mesma tela que eu coloquei anteriormente. Estamos falando aí, hoje é a interpretação do relatório de similaridade. Vocês podem entrar no menti.com,
e digitar o código 85354239 ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code para entrar diretamente. Eu vejo que vocês estão se manifestando aí, nós temos um número grande de participantes, então vou esperar só mais um pouquinho para que todos entrem. Alguns professores e professoras colocando aí coração, algumas perguntas, sinais aí de joia, vocês estão se manifestando, então para que a gente comece aí a interação e verifique aí todos os detalhes desse relatório de similaridade. Muito bem. Vou esperar mais um pouquinho, nós temos mais pessoas aqui participando do Zoom do que temos no Menti, então verifico aí que está aumentando e a gente continua rapidamente. Bom, nós temos a possibilidade aqui de continuar participando, mesmo se eu mudar de tela, vocês se manifestam e entram aqui através do código. Então, vamos para a próxima tela. Então, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Vocês podem marcar aí até 2 opções em relação às funções que vocês exercem, né? Então, temos aí pesquisadores, professores, enfim, administradores, bibliotecários, coordenadores e assim por diante, só para a gente entender um pouquinho a função de vocês, como que vocês estão conectados aí com o relatório de similaridade, ok? Eu vou copiar e colar aqui novamente o link, acho que algumas pessoas se manifestaram aqui. Ok, muito bem. Então, vocês podem entrar aqui no menti.com e digitar o código 85354239, ou eu coloquei o link direto na interação aqui do chat, ok? Então, muitos professores votaram, temos aí uma grande maioria de professores, pesquisadores, outros, bibliotecário, coordenador, aluno e pesquisador. Muito bem. Então, rapidamente, para a gente focar aí no relatório de similaridade, vou, então, agora mudar o slide e estamos agora fazendo a pergunta de, enfim, estudo ou leciono em qual área específica, né? Na graduação, pós-graduação, ambas ou nenhuma das opções disponíveis, possivelmente um administrador, uma pessoa que trabalha com TI, uma pessoa que trabalha com as ferramentas aí de estatística para verificar o uso do relatório de similaridade na instituição. Muito bem. Ok. Obrigado. Temos um comentário aqui do Fernando. O Fernando não está sendo representado aqui no Menti. Vou até colocar na próxima. Então, o Fernando, ele é professor de ensino médio. Como eu comentei, em muitas interações que nós temos com professores universitários, existe sempre essa pergunta, né? Como que a gente consegue melhorar e trazer um aluno do ensino médio para o ensino universitário melhor preparado para escrever um TCC, uma monografia, um trabalho aí de conclusão. Bom, muito bem. Muito obrigado, professores, pela participação. Então, a gente verificou aí que a maioria, né, está concentrada aí na área de pós-graduação. E agora sim nós entramos para as perguntas específicas e peço para que vocês prestem bastante atenção, porque essas perguntas elas têm alguns detalhes muito interessantes, né? Primeiro, desculpe, também muito importante para nós identificarmos se vocês já têm conhecimento, né? Essas ferramentas que estão na tela são ferramentas da Turnitin, que têm nomes específicos, né? Eles se chamam Originality, Similarity, o TFS é o Turnitin Feedback Studio, e o Authenticate é um produto que é mais específico para editoras, né? E artigos científicos que são publicados em revistas acadêmicas e outros tipos de publicações, né? Então, é muito importante, inclusive, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, nós temos um número possivelmente grande aí de pessoas que não conhecem, né, a ferramenta, o relatório de similaridade.
nós temos um grupo bastante similar ali que conhece, mas ainda não muito o suficiente para utilizá-la. Então, eu espero que o dia de hoje seja crucial para que vocês que tenham acesso, utilizem as ferramentas. Tem um número também bastante substancial de pessoas que têm um nível adequado para utilizá-las, então acho que já utilizam com uma certa frequência, e um nível bastante interessante que consegue, inclusive, explicar para outras pessoas a utilização das ferramentas e dos recursos. Bom, muito bem. Então, agora a gente vai para aquelas perguntas que são possivelmente um pouco polêmicas e, ao mesmo tempo, tem muita discussão em relação a elas. Bom, eu vou ler a pergunta porque vocês prestem bastante atenção no nível de sutileza que nós temos aqui. Então, qual deve ser a porcentagem máxima de plágio aceitável num trabalho acadêmico? Aqui, quando nós utilizamos a palavra plágio, nós entendemos que o plágio foi detectado, verificado, constatado, conversado, né? Você ali teve possivelmente uma conversa aí com um aluno, enfim, com a pessoa que elaborou aquele texto e assim por diante. Então, nós temos uma pergunta aí bastante interessante e muitas pessoas se manifestaram que 0%, né? Então, significa que o plágio é inaceitável, não existe 1% de aceitação, não existe 5%, 0%, é completamente inaceitável. Nós temos também um número que acredita aí que depende de vários fatores, e algumas pessoas se manifestando ali entre 1% e 10%, entre 10% e 20%, entre 20% e 30%. Ok. Bom, então vamos lá diretamente aí a resposta e aos comentários. Bom, quando nós utilizamos a palavra plágio na sua plenitude, na sua totalidade, né? Esse plágio foi identificado, ele foi detectado, não há nenhuma dúvida e assim por diante, nós realmente precisamos entendê-lo como completamente inaceitável, né? O plágio em si, né, se você não foi o autor daquele texto, daquele parágrafo, daquela obra, e você literalmente se apropriou de um trabalho de outra pessoa sem dar a referência correta, ele é completamente inaceitável. Então, a resposta aqui seria realmente 0, que seria realmente inaceitável. Claro que, enfim, depende aí de alguns fatores, né? Também as respostas que colocaram depende de alguns fatores. Por exemplo, eu vi um comentário aqui no próprio chat falando, mas e o autoplágio? Desculpe pela pergunta aqui, eu estou falando literalmente do plágio em si, mas, enfim, o autoplágio ou o plágio inadvertido, quando o estudante não entende, né, o que ele mesmo está fazendo, e é por isso que precisamos da figura do professor, muito importante para guiar esse aluno. Então, aí seriam algumas questões de identificação, né? Autoplágio, plágio inadvertido e assim por diante. Aqui nós estamos falando, como eu falei, na palavra absoluta, o plágio em si, né? Então, ele é completamente inaceitável. Novamente, se a gente colocar outras definições, autoplágio, plágio inadvertido, pode depender de alguns fatores e professores, professoras, talvez até alunos, se vocês colocaram as outras opções, vale lembrar que existem algumas instituições que possivelmente identificam um valor ali pelo número de trabalhos que recebem e acabam colocando esse valor a nível ali de estatística, né? Se eles recebem essas informações e avaliam essas informações ao longo dos anos, ok? Bom, vamos para a próxima pergunta. E peço que vocês prestem bastante atenção na sutileza também da diferença da pergunta. Então, aqui, qual deve ser a porcentagem máxima de plágio aceitável? E agora, qual deve ser a porcentagem máxima de similaridade ideal em um trabalho acadêmico? Então, vou dar um tempo aí para vocês.
Ok, então, vários professores, alunos, bibliotecários, todos se manifestando aí. Temos, enfim, alguns falando aí 0%, entre 1 e 10%, entre 10 e 20, entre 20 e 30, ou depende de vários fatores. Então, quando chegarmos aí mais próximo do número total que temos, aí eu já faço os comentários. Bom, na verdade aqui então eu já vou iniciar, né? Professores, professoras, comunidade acadêmica. Como eu comentei, a Turnitin ela não se manifesta em relação a um número específico de similaridade, né? Eu já vou até utilizar o próprio chat, eu vejo que tem uma discussão aqui bastante interessante sobre citação de legislação, citação não é plágio e assim por diante, então eu vou usar exatamente esse exemplo que está no chat para ilustrar um pouquinho melhor o que está acontecendo, né? Bom, só lembrando, então, como eu comentei, um trabalho de direito, né, onde o aluno ele teve que citar ou literalmente copiar, eu vou usar essa palavra aí entre aspas, uma extensão muito grande de uma lei, né, referenciando ela, dando realmente todo o crédito e assim por diante, ele pode ser entendido ou ele pode ter possivelmente uma porcentagem alta de similaridade, né? Um trabalho de física que não tem a mesma necessidade de uma cópia extensa de um texto, né, de uma legislação e assim por diante, ele possivelmente pode ter uma porcentagem menor. Então, aqui realmente depende de vários fatores, né? Depende do tipo de trabalho que o aluno está, né, realizando, a matéria, enfim, as diretrizes, depende de vários fatores realmente. E, como eu comentei, algumas instituições, elas acabam praticando e seguindo ali um número de porcentagem de similaridade que ela verificou por causa de estatísticas, por causa da própria utilização da ferramenta. Mas vale lembrar que, novamente, a própria porcentagem de similaridade, ela varia, né? Como eu comentei, um trabalho de direito, ele é muito diferente de um trabalho, enfim, de física, matemática, biologia e assim por diante, possivelmente por esse exemplo de citação de lei, de cópia de uma série de partes de trechos de lei e assim por diante. Ok? Muito bem. Bom, então eu vou, na verdade, agora voltar para enfim, a parte da apresentação mesmo, e só colocando de uma forma bastante rápida o relatório de similaridade, né? Enfim, como eu comentei, nós temos um público bastante variado. O relatório de similaridade, literalmente, é um texto, uma monografia, um TCC produzido pelo aluno. O professor recebe esse relatório e ele coloca essa ferramenta no próprio programa, por exemplo, da Turnitin. Esse relatório de similaridade, ele gera um percentual ali de similaridade, onde as fontes estão todas detalhadas e a gente consegue verificar o que está acontecendo em relação a esse documento específico, né? Só deixando bem claro aí qual é literalmente o papel agora do relatório de similaridade. Então, é uma oportunidade muito interessante do professor e da professora de colocar em prática as ações, né, da avaliação formativa. Então, a gente tem como promover a integridade acadêmica, nós conseguimos literalmente colocar em prática a avaliação formativa, a gente consegue ajudar esse estudante a elaborar um texto mais original, a realmente conseguir transpor essas barreiras, né, que às vezes são muito difíceis na hora de escrever um trabalho acadêmico. Claro, com certeza também estimular o pensamento original e ajudar na jornada desse estudante a, claro, chegar naquela fase final ali, onde o trabalho está muito mais elaborado e tem conteúdos mais originais. Bom, outro comentário bastante rápido, e a gente já vai entrar no relatório de similaridade.
só para deixar bem claro aí e deixar bastante explícito esse tipo de informação. Nós temos a porcentagem do relatório de similaridade, que, como nós já identificamos através da interação do Menti, não significa necessariamente, então já está muito explícito aqui, que a porcentagem de similaridade é uma porcentagem de plágio. Isso não é verdade, ok? O relatório de similaridade, ele, claro, traz elementos de similaridade, ele traz elementos de coincidência, né? Se eu tenho uma mesma referência bibliográfica, eu utilizei o mesmo livro, o mesmo autor, mesmo ano, mesma página e assim por diante, nós temos uma coincidência ali, por exemplo, da referência bibliográfica, mas de forma alguma, 37% nesse caso de similaridade significa 37% de plágio, né? Esse documento precisa ser verificado, analisado, constatado, as fontes precisam ser analisadas, visitadas, se for o caso, e assim por diante. Bom, então, no relatório de similaridade, só para dar um pouco mais de diretriz aí, objetivo, nós vamos verificar, como eu comentei, essa diferença aí entre plágio, similaridade, esse percentual de similaridade, o que ele significa, e essa lista de fontes que o documento nos traz. Bom, então vamos lá, vamos à ferramenta ao vivo. Só um segundo. Bom, aqui nós temos, então, o documento, o próprio relatório de similaridade. Para alguns professores, vocês já estão acostumados, para outros professores, possivelmente isso aqui é novo. Então, nós temos o documento do aluno, ou o trabalho, enfim, o artigo, do lado esquerdo, né? É um documento muito fácil de navegar, nós podemos ali aumentar, aplicar um zoom e assim por diante. Nós temos a identificação da extensão total do arquivo. Então, nesse caso aqui, é um arquivo que tem 16 páginas. Conforme nós navegamos novamente, nós sabemos ali qual conteúdo nós estamos verificando e assim por diante. Então, novamente, do lado esquerdo, nós temos o relatório de similaridade propriamente dito. Na coluna direita, como vocês podem verificar, nós temos uma série aí de ícones, de detalhes, que é exatamente o que nós vamos verificar. Bom, o primeiro que eu queria chamar a atenção é na aba superior. Nós temos o nome do aluno, o curso, e uma informação bastante importante aí, às vezes, né, os detalhes do documento, né? Enfim, se o arquivo está em qual tipo de extensão, o peso desse arquivo, o número de caracteres e assim por diante. Muitas vezes essas informações são importantes, né? O professor, ele às vezes pede um trabalho, esse trabalho tem que ter um mínimo de 20 palavras, tem que ter um número X de caracteres, enfim. E aí vocês têm uma série de informações aqui, estatísticas, inclusive para verificar como está o aproveitamento geral da sua turma, né? E no caso do aluno, para que ele siga as especificações que foram dadas ali pelo professor. Nós temos aqui, né, um botão de ajuda e recursos que vocês também podem utilizar. E aqui em si, nós temos o próprio relatório de similaridade. Então, como vocês podem verificar, eu estou nesse ícone que nos traz aqui uma similaridade geral de 19%, e abaixo eu tenho todas as minhas fontes, né, que, como foi constatado, nós precisamos analisar, né, nós precisamos entender o que está acontecendo com esse documento, enfim, como ele foi escrito, literalmente como que a gente pode aproveitar melhor essa situação. Vale lembrar, eu vi um comentário aqui rapidamente, eu escolhi, a Turnitin tem algumas ferramentas, né? Eu escolhi uma interface um pouquinho mais, digamos, limpa, né? Para não ter, enfim, tantos detalhes, para a gente novamente colocar aí os detalhes do relatório de similaridade. É possível que, se vocês utilizam outra ferramenta da Turnitin, vocês tenham uma visualização distinta, ok? Mas o relatório de similaridade, ele é muito, 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 muito similar quando nós avaliamos aí os itens do relatório. Bom, então, novamente, nós temos aqui a fonte,
e o relatório está me falando, então, que essa fonte específica tem 13% em relação ao conteúdo da extensão total desse meu documento, e eu consigo verificar exatamente aqui e no documento do aluno. Então, só para comentar com vocês, esse texto foi manipulado por mim, eu literalmente fiz essa cópia aqui só para título de demonstração, né? Então, vocês podem verificar que houve cópia de palavra por palavra. Então, eu tenho a própria fonte aqui do lado direito, e, se necessário, por exemplo, eu posso literalmente visitar o site para detectar se houve literalmente uma tentativa, né? Como que está a fonte original de onde esse trabalho foi retirado. Nesse caso, claro, é uma fonte de internet, então eu consigo verificar aqui esses itens. E como vocês podem também verificar, o mesmo site possivelmente tem páginas distintas com o mesmo conteúdo, né, do site raiz. Então eu posso passar ali de referência para referência e entender como esse documento está sendo aí escrito ou foi elaborado, né, pelo aluno. Vou voltar também a uma informação importante. A porcentagem de similaridade, ela sempre vai do número mais alto, claro, aqui seguindo, número 1, 13%, número 2, 5%, número 3, menos de 1%, né? Então, a gente se baseia nessa porcentagem de similaridade e as cores, elas não significam nada especificamente, elas são simplesmente para ilustrar e diferenciar aí a verificação do texto, o que destacamos de cada uma das fontes, né? Então, essa informação é importante. Novamente, a gente sempre, possivelmente, verifica ali os altos índices acima e índices menores de similaridade abaixo. Então, novamente, aqui, como eu comentei, né, eu manipulei esse texto e realmente, até fazer um comentário aqui interessante. Por exemplo, vocês podem verificar que nesse item, especificamente, as palavras estão sendo aqui destacadas, né, uma por uma em azul, e existe uma palavra aqui no meio que está em branco, né? Então, possivelmente, o texto do aluno foi identificado com o texto da internet, mas essa palavra específica, e, por exemplo, na sequência aqui, esse texto ele não foi detectado exatamente como está no trabalho do aluno. Então, existem, novamente, algumas particularidades de cada documento que precisam ser verificadas, precisam ser estudadas, e quando vocês têm, novamente, alguma dúvida do que está acontecendo com esse arquivo, vocês sempre, enfim, no caso, se a fonte estiver aberta, vocês podem visitar o próprio site de onde, possivelmente, ou teoricamente, esse aluno retirou, né, esse conteúdo. Então, novamente, professores e professoras, comunidade acadêmica como um todo, como nós discutimos bastante a questão de plágio, similaridade, originalidade, tudo tem que ser revisado, nós precisamos olhar essa fonte especificamente, entender o que está acontecendo com essa porcentagem, se possivelmente ela é muito alta, se ela foi colocada realmente, enfim, palavra por palavra, se nós temos todos os detalhes para que tenhamos aí uma conclusão, né? Se o aluno se equivocou, se ele fez uma citação correta, se ele possivelmente esqueceu de algum desses itens, né? Eu vou passar aqui, então, rapidamente para o segundo item, que também tem uma porcentagem aí de 5%, e aqui eu também detecto que palavras na sequência, numa extensão muito grande, foram literalmente copiadas, e temos uma palavra aqui, por exemplo, inclusive que eu fiz de forma intencional, né? Juntei até essas palavras para vocês detectarem que a sequência e como vemos aí a correlação do texto-fonte e do texto do aluno se comporta em cada um desses itens. E, novamente, se vocês precisarem, por exemplo, visitar ou entender um pouquinho melhor a fonte desta
referência dessa similaridade, nós podemos aí visitar o próprio arquivo, que neste caso aqui é um arquivo de PDF, né? Então, novamente vou voltar aqui. Bom, a partir do item número 2, né, número 3, 4 e assim por diante, nós temos uma taxa menor de 1% de similaridade. E a gente pode verificar, então, que são também fontes de internet. Assim que eu seleciono essas fontes, eu posso verificar se é, por exemplo, uma citação direta, indireta ou assim por diante. E, dependendo da minha análise como professor e professora, eu posso, por exemplo, decidir excluir essa fonte porque eu detectei que ela está de acordo com o que precisava ser feito, né? Então, novamente, tudo tem que ser analisado, nós precisamos entender aí o que está acontecendo com esse arquivo entrando em cada um dos itens. Outro exemplo que eu gostaria de mostrar, e vale lembrar que, rapidamente aqui, quando eu excluir essa fonte, nós temos aqui a inserção da exclusão da similaridade. Então, se eu precisar literalmente voltar, né, a incluir essa fonte, eu posso fazer isso através deste botão aqui e preciso sempre lembrar, enfim, de salvar para ter certeza que o arquivo ele fez aquela alteração que eu precisava. Bom, nós temos uma série de bases, né, que nós utilizamos para fazer essa comparação. Então, vocês podem ver aqui que o item número 1 é uma fonte de internet, assim como o item número 2, número 3 e assim por diante, mas nós temos também, por exemplo, trabalhos enviados, possivelmente de alunos, que nós detectamos ali uma similaridade com o que já foi previamente escrito. Aqui, só para vocês verificarem, enfim, eu não tenho acesso, é um conteúdo, né, particular que não foi disponibilizado para que eu verificasse, mas eu identifico rapidamente aqui que é um texto onde os nomes dos autores estão sendo referenciados e, nesse caso, por exemplo, não vejo problema nenhum nessa fonte, então, possivelmente, eu posso decidir também excluir esse tipo de fonte. Então, novamente, a exclusão das fontes e das referências, elas precisam ser feitas de uma forma bastante lúcida, né, para a gente, novamente, entender o aluno, enfim, possivelmente cometer um erro, essa fonte realmente está copiada de uma forma muito extensa, tudo isso precisa ser analisado. E agora nós vamos para uma das partes mais importantes e que eu vou, na verdade, mostrar aí os detalhes, novamente, do relatório de similaridade. Um dos ajustes muito importantes, e às vezes isso acaba gerando alguns problemas na identificação do relatório de similaridade, é as próprias fontes dos repositórios. Então, de uma forma bastante explícita, nós temos uma base muito robusta de páginas da internet ativas e que foram desativadas há anos atrás, né? Se um aluno tiver um conteúdo copiado e salvo no computador dele, que é de um site que saiu do ar, possivelmente nós vamos identificar a correlação do que ele escreveu com esse site desativado, né? Então, uma das dicas que nós sempre damos é que vocês verifiquem que todos esses itens estão habilitados. Por quê? Vou só dar um exemplo, né? Isso não é para literalmente ser feito, mas como o meu trabalho tinha um número muito grande de fontes de internet, percebam que quando eu tiro as fontes da internet, o meu trabalho vai de 19% para 2%, ou seja, o meu trabalho não está sendo correlacionado com nenhuma fonte da internet. E geralmente, inclusive, essa é uma das grandes dúvidas, né? Se às vezes, né, vocês, professores, professoras, estão gerando o relatório de similaridade, e muitas vezes quando a gente identifica o que aconteceu com esse documento, nós verificamos que algum desses itens não está selecionado, então o trabalho não está sendo comparado com fontes de internet, ou com publicações científicas, ou com a Crossref, e assim por diante, ok? Então, só estou ilustrando aqui para mostrar para vocês que, claro, o relatório de similaridade ele é dinâmico.
qualquer edição que o professor e a professora fizer, você terá essa alteração, né, do relatório, que ele se comporta exatamente com as edições que são feitas. Então, eu vou novamente só deixar mais explícito aqui. Então, temos as fontes da internet, nós temos as publicações científicas e acadêmicas, nós temos o conteúdo da Crossref, que também está disponível. Só uma questão aí de tradução muito simples. Existem conteúdos da Crossref que são publicados e existem conteúdos que são, na verdade, enviados para a Crossref, mas não publicados e assim por diante. Então, por isso que nós vemos aqui duas palavras diferentes. E como eu não tenho nada em relação ao meu trabalho aqui com a Crossref, vocês verificam que a porcentagem de similaridade ela se mantém a mesma. Aí aqui, da mesma forma, trabalhos de alunos, só para mostrar que também eu tenho uma porcentagem muito insignificante, nesse caso, de trabalhos enviados de alunos. E em relação à exclusão, então, professores, novamente, existem ferramentas, nesse caso que eu vou mostrar, que são mais categóricas. Eu vi muitos comentários aí no chat em relação às citações, às menções e assim por diante. Quando vocês identificarem trabalhos onde, por exemplo, vocês sabem que as fontes bibliográficas estão corretas, então, por exemplo, a gente pode literalmente excluir do relatório de similaridade. Eu vou voltar aqui com todos esses itens e vocês, por favor, prestem atenção que eu tinha o índice ali de 19% e assim que eu tirei, né, essa exclusão, já aumentou imediatamente para 21%. Então, novamente, professores, todas essas análises e essas edições, elas precisam ser feitas baseadas, claro, num trabalho real, né? Enfim, num trabalho que vocês estão avaliando ali de um aluno, e cada escolha que vocês fizerem vai ter, claro, uma consequência ali no relatório de similaridade. Então, se vocês selecionarem aí a exclusão da referência bibliográfica, nós entendemos que vocês já analisaram, já verificaram que essas referências estão sendo feitas de forma correta, né? Então, só mostrando para vocês o que significa aí cada um desses itens. Se vocês precisarem de mais detalhes, enfim, nós temos aí páginas de tutorial em relação aos itens que são excluídos, ok? Da mesma forma, existe a possibilidade aí de excluir as menções desse trabalho e desse relatório de similaridade. Da mesma forma também as citações, que como vocês podem ver no meu texto não estão muito presentes, e um dos últimos itens é o que nós chamamos de pequenas correspondências. Professores e professoras, quando nós identificamos um número muito grande de palavras ali conectadas, é possível, enfim, excluir do relatório de similaridade essas palavras específicas. Vou dar um exemplo, enfim, criado agora no momento, mas nós temos, o aluno ele está usando em todas as páginas ou em todos os parágrafos, sistematicamente, este é o trabalho de conclusão de curso de neurociência aplicada à educação da faculdade, ou enfim, da Universidade Federal de XYZ. Então, você verifica que essas palavras elas estão todas formadas ali e isso é repetido sistematicamente, né? Então, nós podemos, então, excluir essas palavras e vou colocar aqui números aleatórios. Vocês podem verificar, então, que estava em 19% quando eu coloquei a exclusão de pequenas correspondências com 16 palavras, o relatório aqui caiu para 18%, né? Novamente, posso verificar aí, enfim, 25%, e aí o relatório também continua aí na casa dos 25%, ok? Então, se eu analisei, verifiquei, estou satisfeito, entendi todas as edições que eu fiz, eu posso salvar esse documento e ele vai ficar aí com as citações que foram que ficaram remanescentes aí da análise que eu fiz.
eu verifiquei que um professor perguntou o que são esses sinalizadores. Como a gente está chegando aí, eu queria, enfim, focar e falar exatamente bem objetivamente dos sinalizadores. Professores e professoras, existem algumas tentativas de burlar o sistema, então existe a possibilidade, né, do aluno, por exemplo, ter tentado substituir um caractere específico que não é do alfabeto latim. Então, como vocês podem verificar aqui, todas as letras A deste parágrafo foram substituídas por letras A, enfim, do alfabeto cirílico, que é o alfabeto russo, na tentativa de que o sistema não detecte essas palavras e não conte essas palavras. Se eu tenho um texto onde essas palavras não são contadas, possivelmente o relatório de similaridade vai me fornecer um número mais baixo, né? Então, aqui existe uma tentativa de burlar o sistema, mas a boa notícia é que o sistema detecta esses caracteres substituídos, né? Eu tenho, então, os caracteres que são, claro, do latim, nesse caso, e a tentativa de trocar esses caracteres pelos caracteres cirílicos. Estou lendo aqui alguns comentários de professores. Infelizmente, enfim, chegamos a alguns pontos como esse. Outra tentativa, então esses sinalizadores, eles sempre vão nos dar esses alertas do que está acontecendo com esse documento, né? Outra possibilidade muito, enfim, comum, mas também pode ser um erro, é o seguinte: esse arquivo aqui está com fundo branco e aqui, nessa parte azul, existe um texto que foi deliberadamente pintado com a mesma cor do fundo, né? Então, a letra foi pintada de branco e o fundo é branco, na tentativa de não contar essas palavras e não entrar na contagem de caracteres e assim por diante. Então, novamente, nós temos a possibilidade aí de verificar esse texto oculto, e a definição está aqui, uma tentativa de impedir a detecção de similaridade, explorando mecanismos de exclusão e inflando artificialmente a contagem de palavras, né? Aqui é um exemplo muito sucinto, praticamente 4 ou 5 linhas, mas se nós fizéssemos isso sistematicamente num texto de 200 páginas, novamente a porcentagem de similaridade ela cairia substancialmente, né? Professores e professoras e alunos e alunas que eu sei que estão também assistindo, esses exemplos, enfim, são mais raros. Eu realmente espero que vocês não os encontrem. Eu espero que vocês simplesmente passem mais tempo no próprio relatório de similaridade, ajudando o aluno, dando essas ferramentas para que eles consigam escrever um trabalho mais original. Eu espero realmente que vocês não utilizem esses sinalizadores e não tenham esses detalhes, né? E um dos últimos itens que às vezes pode passar um pouco despercebido, professores, é os detalhes do documento, né? Muitas vezes a gente consegue detectar muita informação com os próprios detalhes do documento, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma série de fontes, Arial, Open Sans, a própria Arial está com uma série de divisões, Arial MT, Arial Bold MT, e assim por diante. Então, a gente consegue detectar que possivelmente assim, houve uma preocupação de padronizar esse texto. O aluno, enfim, possivelmente, enfim, qualquer pessoa tentou copiar e simplesmente jogou esses caracteres, essas palavras aí no relatório de similaridade, né, no texto que ele enviou. Então, novamente, a gente tem essas possibilidades de verificar o que a gente identifica como metadados, para que a gente verifique, né, se possivelmente houve uma possível tentativa de algo, se esse trabalho está muito parecido com um trabalho de um outro participante ali da turma, né, de um outro aluno e assim por diante. Então, as porcentagens estão muito, muito iguais e assim por diante, ok? Bom, professores, enfim,
eu quero respeitar o horário de todos, a discussão foi muito interessante, eu vejo que tem muitas perguntas, eu queria rapidamente passar aí mais recursos para vocês, vou até, enfim, pular essa parte, queria convidar todos vocês a conhecer o site da Turnitin. Nós temos uma série de recursos falando de integridade acadêmica, estudos de caso, infográficos. Por exemplo, um dos infográficos mais famosos que nós temos é o infográfico sobre os trabalhos não originais. Então, aqui a gente tem ali, enfim, o pensamento original, que é o que a gente sempre vai almejar, e a gente tem, enfim, compra de trabalhos acadêmicos, plágio mosaico, copia e cola, plágio inadvertido, enfim, uma série de possibilidades. E a gente só consegue enquadrar e entender e ajudar o aluno baseado nesses trabalhos não originais é se a gente consegue detectar exatamente quais são esses trabalhos, possivelmente qual a tentativa que foi colocada ali naquele texto, né? Muito bom. Queria também pegar aí a minha capa de professor e falar, enfim, que realmente nós queríamos que todos vocês assistissem esse encontro com a ideia de avaliação formativa, né? Como que nós ajudamos o aluno? Como que nós damos subsídios, ferramentas? Como que nós literalmente não detectamos e falamos, eu entendi o que aconteceu aqui. Como a gente fala, olha, o que você quis fazer aqui? Vamos melhorar esse texto? Vamos escrever melhor esse parágrafo? Vamos citar melhor? Vamos usar as referências bibliográficas de forma mais efetiva, né? Então, aqui é só um dos recursos que nós temos no site da Turnitin, e aqui é um ciclo, né, bastante importante. Termos uma relação com os alunos, sejamos transparentes, utilizemos aí as ferramentas tecnológicas, né, de revisão de texto, o próprio relatório de similaridade, claro, muito importante, ensinar os alunos a gerenciar o próprio tempo deles e escrever uma monografia ou um trabalho de conclusão de curso não é tarefa fácil, né? Perseverança com a ajuda do professor e da professora é essencial, né? Muito bem. Novamente, então, convidamos vocês a conhecer o site da Turnitin, caso não conheçam. Temos muitos recursos disponibilizados ali para vocês e gostaríamos de destacar também o site do Academic Integrity, que é um site que fala sobre, claro, integridade acadêmica, boas práticas, ideias, estudos de caso. Temos alguns conteúdos, apesar do site ser em inglês, temos alguns conteúdos em português também do Academic Integrity. Bom, professores, eu vi algumas perguntas, tentei aí responder o máximo possível. Foi uma sessão relativamente rápida, mas muito, muito, muito proveitosa. Eu vou verificar aí todas as questões que foram levantadas aqui na aba, né, de perguntas e respostas, e vou possivelmente fazer um arquivo aí com todas as respostas e todos os detalhes, as telas e todas as informações que a gente pode passar para vocês. Muito bem. Novamente, eu queria agradecer imensamente a participação de todos vocês. Desejo uma excelente tarde de quinta-feira, um excelente final de semestre. Eu sei que muitos de vocês estão aí com muitas atividades, muitas tarefas. Então, professores, perseverança, ajudem seus alunos, utilizem as ferramentas que temos à disposição e desejo um excelente final de semestre, excelente, se não nos falarmos mais, um excelente final de ano e energias recarregadas para o ano que vem. Muito, muito, muito obrigado. Vocês vão receber o link dessa gravação. Muito obrigado, boa tarde a todos.